Endrick foi barrado por Carlo Ancelotti para o jogo contra o Haiti. E o que aconteceu depois no vestiário, ninguém esperava. Não foi uma conversa qualquer nos bastidores. Não foi mal-entendido. Não foi exagero da imprensa. É sério. Nunca se viu algo assim a dias da estreia da Copa do Mundo 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. Fontes próximas à delegação garantem que houve separação de grupos por quase 5 minutos, com empurrões e gritos que ecoaram pela concentração. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil na Copa. Quando algo assim explode dentro de um vestiário a poucos dias da estreia, não é um problema qualquer que você resolve com uma conversa particular. Isso afeta o clima inteiro, a hierarquia, a confiança em quem manda. Endrick é a promessa absoluta, o cara que deve levar a seleção pelos próximos 10 anos. Mas quando o técnico o tira de um jogo por avaliação física e a decisão gera racha no núcleo de jogadores, você está falando de algo muito maior que um simples corte de escalação. Você está falando de autoridade sendo questionada dias antes da competição mais importante. E os bastidores disso são piores do que parece. Tudo começou na coletiva de imprensa, onde Ancelotti teria anunciado que Endrick não entraria contra o Haiti. Segundo, informações que circulam, o técnico campeão mundial explicou que a decisão partiu do departamento médico, que avaliou o jovem atacante como não apto a 100%. Nada demais ali, treinador protegendo o jogador. Mas aí, minutos depois, quando Ancelotti saiu da sala de imprensa, o vestiário da concentração começou a fervilhar. Lucas Paquetá, que é liderança geracional há anos na seleção, teria se aproximado de Endrick e de outros atletas mais próximos dele, questionando se aquela avaliação não era exagero antes da estreia. A conversa escalou. Vozes subiram. O que começou como dúvida sobre a decisão tática virou questionamento da própria autoridade de Ancelotti. Pessoas próximas ao vestiário afirmam que alguns jogadores supostamente argumentavam que Endrick estava 100% e que o veto refletia insegurança ou cautela excessiva do técnico. Só que é aí que a coisa fica ainda mais séria, porque Casemiro se levantou. O capitão veterano, que dividiu o vestiário com Neymar por mais de uma década no Real Madrid, bloqueou o caminho e defendeu a autoridade tática de Ancelotti. Ele teria dito, segundo rumores fortes que circulam, que respeitar a comissão técnica é o que mantém a hierarquia em pé, especialmente em Copa. As vozes subiram ainda mais. Gabriel Magalhães, que é capitão tradicional, tentou intervir para acalmar os ânimos. Mas o momento já tinha fragmentado em 2 grupos, um ao redor de Endrick e Lucas Paquetá, questionando a decisão, outro ao redor de Casemiro, e dos veteranos, defendendo que o técnico manda. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. O que se comenta nos bastidores é que houve empurrões, separação física, com alguns atletas tendo que intervir para não deixar a situação sair completamente do controle. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa saber o que veio antes. Essa tensão entre o núcleo mais jovem, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Lucas Paquetá, e o bloco veterano vinha crescendo há semanas. Endrick é promessa absoluta, mas pouco testado em pressão de Copa. Alguns no vestiário viam a cautela médica como necessária. Outros viam como protecionismo que prejudicava a confiança do jovem. Quando Ancelotti tomou a decisão médica, foi só a gota. De um lado, o técnico campeão, com histórico de Real Madrid e AC Milan, sustentando que decisão tática e médica devem prevalecer, e que desafiar isso no vestiário mina a hierarquia na reta final de preparação. Do outro, o bloco jovem temendo que Endrick saísse abalado, além de questionarem se aquela precaução era realmente necessária. As reações foram imediatas. Casemiro, segundo pessoas próximas, teria reafirmado que o que fez foi necessário para manter a disciplina que ganha Copas. Veteranos como Marquinhos e Alisson tiveram conversas discretas apoiando a posição tática. Enquanto isso, Lucas Paquetá, que é voz forte no vestiário jovem, supostamente mantém que a decisão foi exagerada e que abalou a confiança de Endrick. A CBF, internamente, teria entrado em contato com Ancelotti pedindo resolução rápida para que a história não viralizasse antes da estreia oficial. As redes explodiram com especulações, uns defendendo a autoridade de Ancelotti, outros pedindo a cabeça do técnico por ter perdido o comando do grupo. Agora Carlo Ancelotti está entre 2 decisões ruins. Se ele mantém Endrick fora contra o Haiti
A narrativa segue sendo vestiário dividido, e o questionamento à sua autoridade permanece no ar. Mas se ele cede à pressão e escala o jovem, valida o desafio direto que rolou no vestiário, enfraquecendo ainda mais sua liderança para o resto da Copa. E os prazos estão correndo. O jogo contra o Haiti é aquecimento, mas a estreia oficial da Copa é em semanas. A convocação final ainda não foi divulgada. Endrick entra ou é cortado? A briga influencia essa decisão? Ninguém sabe. E tem alguém que potencialmente sai ganhando com todo esse caos. Aquele que conseguir restaurar a confiança do vestiário antes que tudo desande de vez. O que rolou no vestiário da concentração é a prova de que algo quebrou-se antes da Copa começar. Um racha geracional, uma questão de autoridade, uma rachadura tática que ninguém estava esperando que explodia justamente agora. É sério, o clima está insustentável e a tendência é piorar se não for resolvido rápido. Isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes, e eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, Ancelotti foi justo protegendo Endrick fisicamente. Ou essa briga provou que ele perdeu o comando do vestiário antes da Copa começar? Escreve aí embaixo o que você pensa. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.